seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Aprendi com Meu Cachorro, onde a gente fala sobre luto pet, espiritualidade e todas as lições mais preciosas que só os animais são capazes de dar. Eu sou Fernanda Lobo e o tema do episódio de hoje é: por que a gente procura um culpado quando perde alguém? Por que geralmente quando a gente se despede de alguém que a gente ama, a gente sempre fica procurando entender, saber, descobrir aonde a gente errou? No caso dos nossos pets, né, quando a gente vive um luto pet, eu acho que inevitavelmente em algum momento do luto a gente se pega se perguntando aonde eu errei, por que eu não percebi antes, por que eu não troquei de veterinário, por que eu deixei ele naquela clínica, por que eu tomei essa decisão tarde demais, por que eu não tomei essa decisão, por que foi assim, e se eu tivesse feito de tal forma. A gente sempre fica rodeando os nossos pensamentos com essas dúvidas. E muitas vezes a gente mal se despediu ainda de fato ali daquele animal. A gente não tá nem vivendo o luto em si, a gente nem digeriu, a gente nem elaborou ainda direito toda aquela tristeza, aquela saudade, aquela falta. E a gente já tá procurando um responsável por aquilo ter acontecido. E na maioria das vezes a gente acaba se dando conta de que, no fundo, o responsável foi a gente mesmo, né? Principalmente no caso de um animal, que nós, os tutores, os humanos, somos os responsáveis por ele, por tudo que envolve a vida daquele animal, por tudo que envolve todos os cuidados e as dificuldades que a gente passa ali, às vezes no luto antecipado ou no próprio momento da partida dele. A decisão sempre cabe a nós, de mudar de veterinário, de levar na clínica, de ter percebido alguma coisa antes, de insistir em algum exame, de mesmo o veterinário falando alguma coisa, a gente ficar com a pulga atrás da orelha e procurar um outro, de tanta coisa, né? Acaba que no fundo o responsável somos nós mesmos. E eu acho que no luto pet, principalmente, essa cobrança que a gente faz com nós mesmos de tentar entender aonde a gente errou, o que a gente poderia ter feito diferente, ela vem muito porque a gente necessita de uma explicação. O fato do nosso animal ter partido, ter adoecido, ter acontecido seja lá o que for, ele não tá mais aqui, precisa de alguma coisa que explique isso ter acontecido. Porque de alguma forma a gente não aceita isso, né? Como que o meu animal se foi, por que isso aconteceu com ele, e a gente fica desesperado mesmo tentando arrumar essa explicação e citar o culpado, né? Mesmo quando é a gente mesmo, o suposto culpado, a gente quer entender aonde foi exatamente que a gente errou. Mas uma coisa que o luto pet me ensinou é que nem tudo na vida vai ter um culpado. Nem tudo na vida, mais do que um culpado, nem tudo na vida vai ter uma explicação plausível e tão racional. Porque eu acho que no luto pet, pro nosso cérebro, é até mais confortável a gente arrumar um culpado, mesmo que esse culpado seja nós mesmos, do que a gente ficar sem uma possível explicação. Então a gente fica ali se martirizando naqueles pensamentos, né? Ah, mas se eu tivesse percebido antes, talvez tivesse dado tempo. Ah, mas se eu tivesse trocado de veterinário naquele momento, talvez um outro profissional teria arrumado uma solução, teria dado mais tempo de vida pro meu animal. Ah, mas se eu tivesse tomado aquela decisão antes, talvez o meu animal não tivesse sofrido tanto. Talvez ele até ainda estivesse aqui. Percebe como a gente fica tentando encontrar uma explicação? Mesmo que, ok, meu animal se foi, eu já entendi que ele se foi e que isso não tem como ser revertido, mas eu preciso encontrar uma explicação. A gente fica nessa sede, nessa angústia por uma explicação, de entender o que aconteceu, por que aconteceu dessa forma, por que ele teve que partir. Porque eu acho que acaba sendo mais confortável pra gente entender essa culpa, absorver essa culpa pra gente, do que a gente aceitar que a gente não controla tudo. Porque eu acho que o luto pet, ele também esfrega na nossa cara uma verdade doída sobre nós, seres humanos, né, no geral. Acaba sendo mais fácil pra gente, muitas vezes, encontrar desesperadamente uma explicação, um culpado, um ponto ali que foi crucial para aquele fato ter acontecido, do que a gente aceitar que a gente não controla tudo.
acaba sendo mais confortável muitas vezes a gente até assumir uma culpa e ficar se martirizando com aquela culpa em relação ao luto do nosso pet, do que a gente aceitar que, ok, aquela situação chegou a um ponto que eu não controlava, não tinha como eu controlar. No luto pet a gente está muito vulnerável e muito fragilizado. Então eu acho que fica muito fácil a gente confundir duas coisas que têm significados muito diferentes. Uma é a responsabilidade que a gente tinha por esse pet. E a outra é o controle do desfecho dessa história. A gente tinha a responsabilidade por ele, toda, né? A gente controlava desde a alimentação dele, a rotina de passeio, isso tudo estava sim sobre nossa responsabilidade e de certa forma no nosso controle também. Inclusive no momento ali final dele, seja em relação a perceber algum sintoma, levar na clínica, trocar de veterinário, ficar mais assim com algum exame, isso tudo era nossa responsabilidade. Mas o desfecho dessa história não era algo que estava ao nosso controle. E isso acaba ficando mais cruel ainda com nós mesmos quando a gente tenta entender ou justificar o passado com as informações do presente. Muitas vezes a gente fica se culpando, né, por coisas que a gente não sabia ou pela versão que a gente não tinha mesmo naquele momento. Às vezes o seu animal tinha alguma questão de saúde que naquele momento você não sabia daquilo, de algum detalhe importante, ou do momento certo de trocar de veterinário, de ir numa clínica, de tomar alguma decisão crucial. E hoje, um tempo depois, você já ter vivido essa experiência e talvez até outras com outros pets e na sua vida mesmo, né, ter adquirido um repertório, você pode pensar, eu faria diferente. E aí isso fica martirizando de novo a gente, né? Porque a gente fica com a cabeça, o pensamento e as informações de hoje culpando o nosso passado, culpando o eu que a gente foi lá atrás. Por exemplo, eu lembro que nos meus primeiros lutos pets eu era muito inexperiente em coisas que envolvem um luto pet. E até mesmo um luto antecipado pet. Eu lembro que, por exemplo, nos primeiros lutos pets que eu tinha, os meus animais ficavam mal e eu já queria levar pra clínica pra tentar, né, fazer com que ele melhorasse ou com aquela visão de que na clínica estaria melhor. E eu lembro que o meu pai, que já era mais experiente do que eu, né, ele já tinha vivido muito mais do que eu, ele já tinha tido muito mais pets do que eu, ele sempre falava pra mim, enquanto der pra cuidar do animal em casa, cuide dele em casa. Com o veterinário, óbvio, né, se for necessário, em contato ali, pra saber medicação, pra saber o que fazer, mas leve ele pra clínica só em último caso, porque pra ele vai ser muito desconfortável. Ele já está num momento tão fragilizado, ele já está num momento que ele tá quase partindo, você tirar o bicho da casa dele, do conforto do lar dele, ao redor das pessoas que ele ama, isso vai ser mais um sofrimento pra ele. E eu lembro que, ainda bem que eu tive meu pai nesses primeiros lutos pets pra me auxiliar quanto a isso, e hoje eu penso exatamente assim. Hoje, os últimos lutos pets que eu vivi, por exemplo, eu relutava total, assim, eu falava, inclusive no luto do grupo, por exemplo, né, que a gente passou por todo o tratamento dele, que durou aí vários meses, eu sempre falava pra veterinária dele que acompanhava ele, sempre falava, olha, internar, a gente só vai internar se não tiver outro jeito. Porque se tiver qualquer outro jeito, a gente vai fazer tudo com ele em casa. A gente vai adaptar a casa, a gente vai ter ali tudo que a gente precisa pra ele, enfim, mas eu não quero internar ele. É só realmente em último dos últimos casos. E eu sempre falava isso pra ela, tanto que o Gru faleceu em casa, né? Ela foi também maravilhosa, né? No dia que o Gru partiu, já era de noite. Eu liguei pra ela e ela veio até a minha casa pro Gru partir em casa, e assim foi feito. E eu acho que pra ele foi muito bom ele partir em casa, no cantinho dele, onde ele gostava de estar, ao redor das pessoas que ele amava, num lugar que ele se sentia confortável e amado, sabe? Sem aquele ambiente de clínica, com aquele cheiro de clínica, com várias pessoas que ele não conhecia. Não. Foi tudo aqui com ele, do jeitinho dele.
Mas talvez lá atrás, se eu não tivesse tido meu pai, por exemplo, pra me dar esse super conselho lá atrás, nos primeiros outros pets que eu vivi, talvez naquele momento, talvez não, muito provavelmente eu teria levado esses primeiros pets correndo pra uma clínica, nos primeiros sintomas, ali, nos primeiros sinais que eles dessem de não estarem bem, ali no momento já quase partindo. E talvez não fosse necessário isso, né? É claro que alguns casos são, né? Se o seu animal tiver com dor e você não tiver o que fazer, ou dependendo da situação, é claro que ele tem que ser internado e aí não tem o que fazer mesmo. Mas tô dizendo naqueles casos que dá pra não ir pra clínica, sabe? Então se eu não tivesse tido meu pai nisso, por exemplo, provavelmente eu teria levado esses primeiros animais pra clínica e talvez eles tivessem falecido lá, longe de mim. Inclusive, meu pai me dava esse conselho porque ele passou isso com o gato dele. E ele falava pra mim, eu não quero que outros animais meus sofram isso que o meu gato sofreu. De estar isolado, numa clínica, sozinho, com desconhecidos e falecer nessas condições. Se não for uma coisa que realmente exige esse cenário, sabe? E eu acho que ele, por exemplo, aprendeu com essa experiência dele, né? Não sei se ele se culpou disso depois, mas enfim, eu acho que muitas vezes a gente se culpa, né, com essa visão de nossa, eu jamais teria levado meu pet pra clínica naquele momento, porque acabou que ele faleceu lá, e eu não pude estar com ele, será que ele se sentiu sozinho, será que ele achou que eu abandonei ele, não deveria ter feito isso. Mas isso você pensa hoje com a cabeça que você tem hoje, com as ferramentas que você tem hoje, com as informações que você tem hoje, com o repertório que esse pet inclusive te deu. Se o meu pai não tivesse passado isso com esse gato dele, talvez ele não tivesse esse repertório, ele não tivesse me passado esse repertório, e talvez eu também tivesse aprendido a duras penas sobre isso, e tivesse também submetido alguns animais meus a esse momento numa clínica quando não fosse tão necessário, entende? Então, eu acho que é bem importante a gente ter essa compaixão mesmo com nós mesmos, né? Com essa nossa versão. Afinal de contas, os nossos pets, eles estão moldando as nossas versões o tempo todo. Eles despertam a nossa melhor versão e eles vão ajudando a gente a nos moldar a melhores versões o tempo todo, o tempo todo. Quem já viveu o amor de um animal sabe o quanto a gente se torna pessoas melhores graças a eles. Graças ao que eles ensinam pra gente, ao que eles despertam na gente. Que só o animal desperta, cara. O ser humano não desperta o que animal desperta na gente. Não quer dizer que o animal seja melhor. Em algumas coisas eles são, né? Mas é porque é diferente. Tem coisas que só um animal vai despertar em você. Que só um animal vai te fazer enxergar, porque eles não têm os filtros que a gente tem, que o ser humano tem. Eles não têm um olhar que a gente tem, eles têm um olhar muito mais puro, muito mais natural para a vida. Então a versão que você é hoje, inclusive para os pets que você tem hoje ou que você venha a ter no futuro, foi moldado por esse seu pet que partiu e que talvez hoje você se culpe pelas decisões que você tomou lá atrás. Mas são decisões que você tomou com o que você tinha. E uma coisa que uma vez me falaram eu tava muito confusa uma vez com uma situação com um animal meu que também tava prestes a partir. E eu tava muito angustiada, achando que eu não tava fazendo o que aquele animal merecia, em questão assim, de tomar as decisões certas, de clínica, de veterinário, de tudo, e eu me culpava por isso. E aí uma pessoa próxima a mim virou pra mim e falou assim: o seu animal, ele não tá nem aí pra nada disso. Quem tá se martirizando por isso é você. Pra ele só importa ele saber, e ele sabe, que você ama ele. E o que você tá fazendo é com base nesse amor. Não importa se você tá fazendo uma coisa certa ou até errada, ou que no futuro você pense que poderia ter feito diferente. O seu pet, ele só tá se importando com o amor que ele sente de você nesse momento. E eu lembro que aquilo me abriu os olhos, assim, porque é uma coisa meio óbvia, né, assim, meio tipo, claro, né, que o meu pet pensa de mim. Mas a gente não se dá conta, a gente às vezes fica se culpando tanto, tentando encontrar tanto aonde a gente errou, aonde a gente poderia ter feito diferente, por que eu fiz assim e não assado, que a gente esquece disso. A gente esquece que o nosso pet ali naqueles momentos finais,
ele não tá nem aí pra nada disso, sabe? Ele só, pra ele só tá importando o amor que ele tá sentindo da gente. E todo esse cenário que a gente vive no luto pet, muitas vezes acaba trazendo a culpa que transforma uma vida inteira em um único momento. A gente acaba esquecendo ali no luto pet de tudo que a gente viveu com aquele animal, de tudo que a gente proporcionou pra ele, de todos os momentos felizes, de todas as vezes que a gente viu que ele tava feliz graças a gente, graças a um passeio legal que a gente proporcionou pra ele, a uma viagem que a gente proporcionou pra ele, a algo legal que a gente deu pra ele, a momentos que a gente via claramente que ele tava muito feliz graças a gente. A gente acaba esquecendo tudo isso e lembrando só desses momentos que a culpa ocupa na nossa vida. Ah, mas naquele dia ele já estava demonstrando tal coisa e eu não percebi. Ah, mas naquele momento eu não deveria ter levado ele para aquela clínica. Ai, mas aquele veterinário eu devia ter trocado, eu sabia que alguma coisa estava estranha. A gente fica nessa culpa e esquece tudo que essa história teve de bom e que realmente eternizou. A gente escolhe por vontade própria eternizar um único momento que é vinculado à culpa, né? Que é alimentado por essa culpa. E a culpa, ela acaba ocupando um lugar também que faz a gente não conseguir mudar o que passou, mas ficar preso nisso. Isso é muito cruel, com nós mesmos, isso é muito cruel com o legado do nosso pet, isso é muito cruel com toda a história que a gente viveu com ele, sabe? Porque não faz parte, né? E se a gente pensar nos nossos pets, eles não guardam esse tipo de coisa. Eles não guardam os momentos ruins. Quando tem algum momento ruim na vida dele, ele não guarda aquilo. Ele no segundo seguinte ele já tá feliz, ele já nem lembra mais o que fez mal pra ele, o que foi ruim ali naquele momento. Eu aprendi muito isso com o Gru, assim, muito mesmo. O Gru, em vários momentos, ele tava com dor, ele tava com dificuldade, ele tava tendo que se adaptar, mas ele sempre estava feliz. Ele não escolhia se agarrar ao ruim, ele sempre escolhia se agarrar ao que fazia ele feliz. E aqui eu também acho importante a gente pontuar que tem situações no luto pet que a gente percebe que a gente errou mesmo. De alguma decisão que a gente tomou e que a gente se arrepende, de algum profissional que errou e a gente se arrepende de ter confiado nele. Enfim, existem situações sim que a gente pode realmente se arrepender. Mas você ter consciência de que eu faria diferente hoje é diferente de será que eu amei ele o suficiente? Porque a culpa faz isso, né? A culpa, ela faz a gente duvidar do amor que a gente sentiu por aquele animal. Ah, mas se eu amasse tanto ele, eu não teria errado. Se eu amasse tanto ele, eu teria percebido. E não. Às vezes é justamente por você amar tanto aquele animal, naquele momento de tantas emoções envolvidas, de tanto caos envolvido, de tantas decisões difíceis para você tomar, que você acabou errando, tentando acertar, mas errou. Então eu acho importante a gente saber diferenciar isso. Eu faria diferente hoje com outro animal meu, ok? Ficou de aprendizado. E será que eu amei ele o suficiente? São coisas bem diferentes. E eu acho que a gente só começa a ter essa noção do que a culpa tá tentando roubar da gente. E não é que a gente errou, é só porque a gente realmente não controlava aquela situação. Do que eu errei mesmo e me arrependo e faria diferente hoje com outro pet meu. São coisas que a gente só consegue começar a ter esse discernimento, a começar a entender onde cada situação está realmente localizada em cada caixinha com o tempo do luto, com a elaboração desse luto. E a elaboração do luto, ela demora. No começo do luto pet, a gente está totalmente imerso em emoções negativas, de muita dor, de muita saudade, de muita tristeza, de muita culpa, de muita frustração, às vezes de muita raiva. Então é difícil mesmo a gente ter essa clareza nesse momento. Pra mim, no luto pet, como toda situação na nossa vida,
ela é um processo, ele é um processo. É um processo que a gente precisa atravessar, sabe? É como se fosse uma floresta densa, escura, que a gente olha ali e fica com medo de entrar nela e não sabe o que vai esperar da gente ali dentro. Mas a gente tem que atravessar. Aos poucos, pegando confiança no caminho que a gente vai traçar, em cada rota que a gente vai escolher em cada momento. Mas é aos poucos, é um processo, gente. O luto pet, ele é um processo para você começar a ter clareza das suas emoções, para você começar a ter clareza do que é a culpa tentando te roubar os anos que você teve com esse animal e transformar isso tudo em apenas um momento. E o que é aprendizado? O que a gente se arrepende no luto dos nossos animais acaba virando aprendizado. Vai doer, claro que vai, né? A gente pensar, nossa, se eu tivesse feito isso, talvez ele não tivesse sofrido tanto, talvez ele não tivesse partido naquele momento. Vai doer, claro que vai. Mas é aprendizado. Envolveu amor. Não foi por falta de amor. Às vezes foi até por excesso de amor. Você amava tanto aquele animal que as suas emoções estavam tão à flor da pele, eram tantas decisões para você tomar, que você acabou tomando a decisão errada em algum momento. E isso serve de aprendizado, isso também é legado do seu animal para os próximos animais que você vier a ter, para as próximas situações que você vier a passar com outros animais. É tudo repertório. E é tudo uma questão de processo no luto, pra gente conseguir elaborar isso tudo dentro da gente. E uma coisa que me ajudou muito nesse processo dos meus lutos pets foi eu parar de ficar focando no que eu errei, no que eu possivelmente errei. Eu deveria ter feito diferente. Será que se eu tivesse feito isso, teria sido diferente? Será que se eu tivesse trocado de veterinário, se eu tivesse trocado de clínica, se eu não tivesse levado ele, se eu tivesse percebido antes? Parar de pensar nisso e pensar, o que eu proporcionei pra ele de bom? No processo do luto antecipado e na vida dele. Cara, foram infinitas coisas maravilhosas. Quando a gente para pensar nisso, sabe? Porque por mais que a gente saiba que, eu sei que eu proporcionei uma vida maravilhosa pro meu pet. Tá bom, mas elabora isso pra você mesmo. Para e pensa. No caso do Gru, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu proporcionei uma vida incrível pra ele. E eu lembrar disso me faz tão bem. Nossa, me faz muito bem, assim. Porque mesmo que eu tenha essa clareza de que ele foi um cachorro feliz, graças a mim, eu ficar lembrando de cada detalhe que eu fiz ele feliz é muito bom. Tipo, preenche muito o meu coração, sabe? Mesmo na ausência dele aqui. Eu lembrar de todas as manhãs que a gente madrugava na praia e que ele chegava na praia com uma alegria surreal. A gente tava descendo as escadas ali ainda da areia e ele já ia correndo, doido pra mergulhar no mar. E ele nadava, e ele corria, e ele cavava, e ele tinha os amigos dele da praia, tanto cães quanto pessoas. E as viagens que a gente fez juntos e que ele foi muito feliz nas trilhas que a gente fez. E até em coisas muito menores do dia a dia. O Gru era um cachorro muito carinhoso, ele amava dormir agarradinho. Ele era alucinado por banana. Então, às vezes eu dava um monte de banana pra ele. Ele ficava muito feliz. Enfim, quando eu fico lembrando do quanto a vida dele foi boa, depois ele já amputado, a gente indo na praia com ele e a alegria dele na praia em 3 patas era uma coisa que me emocionava e me emociona até hoje quando eu lembro, porque muitas vezes eu tava triste com aquela situação de ver meu cachorro em 3 patas, de saber que ele tava enfrentando um processo de um tratamento de câncer. E eu tava ali, tipo, mas com a cabeça só nos problemas, sabe? Só na falta. E eu olhava pra ele, ele tava feliz pra caramba. Ele tava com aquele rabinho dele, assim, louco de um lado pro outro. E ele me olhava com aquela carinha feliz.
E ele trazia a bolinha e ele cavava só com uma das patinhas, porque ele não tinha outra. E eu pensava, caraca, ele tá feliz aqui, muito graças a mim, porque eu poderia também ter deixado ele em casa. Ah, ele tá em 3 patas, vai ser tanto trabalho levar ele pra praia, vai ser tão desgastante, vai ser tão isso, tão aquilo. Mas eu ia por ele. Eu não tinha vontade nenhuma de ir pra praia naquele cenário. Mas eu vi ele tão feliz que eu ficava feliz. E eu pensar que essa felicidade dele foi proporcionada por mim, me deixa muito feliz, sabe? Faz eu esquecer de qualquer detalhe que eu possa ter falhado com ele nesses momentos. Porque é o que fica, né? De novo, eles ensinam isso pra gente. O Gru, ele aproveitava cada segundo dele na praia, mesmo em 3 patas. E quando ele tava mal, por algum motivo, quando ele tava com dor, alguma coisa assim, ele vivia aquele momento e assim que dava, ele já esquecia aquele momento ruim. E eu aprendi muito isso com ele, muito. Depois com o Chiquinho também, sabe? A gente vai entendendo o que merece ficar. E o que faz parte. Faz parte a culpa, faz parte a tristeza, faz parte os sentimentos, as emoções ruins também fazem parte. Mas eles não podem prevalecer, eles não ensinam isso pra gente. E no Luto Pet, a gente é apresentado a muitas novas formas que o amor se manifesta, né? Formas bonitas e formas que doem. Porque o amor, ele não aparece só da forma bonita, né? E os nossos pets também ensinam isso pra gente, principalmente no momento de luto. No luto dos meus animais, eu entendi também que uma das formas doídas que o amor se mostra, se faz presente na nossa vida, é quando a gente se arrepende de alguma coisa que a gente fez ou deixou de fazer no momento ali pro nosso animal, mas a gente pensa, nossa, eu amava tanto ele que eu queria ter conseguido impedir isso, que eu queria ter feito diferente naquele momento, mas eu não consegui. A gente ter esse tipo de pensamento dói. Mas percebe como tem muito amor nesse pensamento? Porque se não tem amor, você não se culpa tanto. Se não tem amor, você... sabe? Mas se tem amor, você se pega com esse pensamento de eu queria muito, mas eu não consegui. Eu acho que essa é uma das formas que o Luto Pet ele encontra de apresentar uma outra faceta do amor. Porque os nossos animais, ao longo da vida deles, eles apresentam pra gente a forma mais linda do amor, né? De tudo. De viver a vida no simples, do amor puro, inocente, do amor sem querer nada em troca. Mas quando eles se vão, e até antes deles irem, né, naquele momento ali de um luto antecipado mesmo, eles vão apresentando pra gente outras formas de amor, que é amor, mas que dói de tanto amor que tem. E eu acho que pra fechar esse episódio, eu quero te trazer uma reflexão que envolve tudo isso aqui que eu falei nesse episódio, que é que a culpa, ela muitas vezes, ela tenta pegar o último capítulo e transformar ele na história toda. Mas a vida que você viveu com o seu animal não se resume no último capítulo. Não se resume. E o último capítulo, na verdade, ele é um capítulo de transição. Ele é um capítulo onde esse amor vai se transformar, onde o seu pet vai sair do convívio físico com você para esse convívio que é eterno e que não se limita ao físico. E que sim, dói muito a gente não ter o físico aqui, né? A gente não ter o nosso animal pra olhar no olhinho dele, pra tocar nele, pra viver uma vida terrena com ele, mas é claro que dói, não tô dizendo que não dói, dói pra cacete. Mas é um momento de transição. E toda transição dói. Toda mudança dói. Toda. Mesmo quando é pra gente mudar pra algo que a gente sabe que vai ser melhor, dói. Quando você vai, sei lá, você vai se mudar de casa, vai pra uma casa muito maior, num lugar muito melhor, você tá feliz da vida que você vai mudar de casa. Por mais maravilhosa que seja essa mudança, dói.
Porque você está deixando uma parte para trás. Aquela casa antiga, que pode ser uma casa muito menor, uma casa num lugar que não é tão legal, uma casa até que te gerou ali alguns problemas, mas foi a casa que você foi feliz. Foi a casa onde você viveu momentos marcantes. Foi a casa que te deu tantas coisas boas. Então, de alguma forma, dói. E o luto pet, ele traz muito isso pra gente. Da gente entendendo essas mudanças. O momento que nosso pet parte é um momento de transição. É um momento que vai envolver dor. Muitos tipos de dor. Uma dor emocional, que envolve tristeza, que envolve finitude, que envolve culpa, que envolve revolta. Mas é transitório. É pra você conseguir ir pra próxima etapa. Carregando essas dores com você, mas acomodando elas. Pra você entendendo que o amor, ele não morre. Ele vai se transformando. Ele só vai se transformando porque ele teve toda uma história inteira de vocês pra ser construído e fortalecido. Espero muito que esse episódio tenha te ajudado, principalmente se você estiver passando por um momento de luto pet. E não esquece de ir lá no nosso Instagram, @gruilinda, me mandar um direct, me dando sugestões de temas que você gostaria de ver aqui no nosso podcast sobre luto pet e espiritualidade. E eu te vejo semana que vem. Tchau!